O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. Parque da região serrana ganha nova trilha para público admirar árvores centenárias. Governo do Estado mantém investimento na reativação da linha dos bondes de Santa Teresa. Força Tarefa em Nova Iguaçu visa reduzir danos com chuvas. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! Na primeira sessão do ano legislativo, o governador Cláudio Castro esteve na Alerj para apresentar o plano de governo para 2025. Ele cobrou que a adesão ao Propag, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, seja assinada como foi acordada inicialmente com o governo federal para garantir a saúde financeira do Rio. Autoridades dos 3 poderes do Estado participaram da solenidade. O presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacelar, ressaltou a importância da implantação do PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio, uma ferramenta criada pela Alerj para direcionar ações que garantam um desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Rio. Não posso deixar aqui de destacar um importante papel que o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, criado por esta Casa de Lei, meu grande professor Luiz Paulo, exerce atualmente, tendo contribuído com todo o Estado ao criar um planejamento para os próximos 8 anos, direcionando, deputado Minck, as ações estatais de modo inovador. Por isso que a Assembleia está com todas as atenções voltadas para a implantação da ferrovia Vitória-Rio, EF-118. É necessário destacar que essa estrada férrea de número 118 está prevista nos planos estratégicos do nosso Estado, entre o conjunto de projetos estruturantes voltados ao potencial da rede logística ferroviária fluminense, além da previsão no PEDES. Bacelar também destacou a necessidade de combater o crime organizado para o bem da população do Estado e também para o avanço do turismo. Nosso turismo é muito forte. Contudo, precisamos avançar com segurança pública, que sacrifica a nossa população e depõe contra esse importante setor que emprega tantas pessoas no nosso Estado. Precisamos enfrentar o crime organizado que se proliferou no decorrer de décadas. E, para isso, é necessário que o Estado ocupe os espaços públicos, promovendo cidadania e educação. Já o governador apresentou os impactos dos vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que cria o Propag. Ele fez um apelo para que a proposta inicial, aprovada pelo Congresso Nacional, seja sancionada para garantir recursos ao Caixa do Estado. A medida vai possibilitar o aumento de investimentos em áreas como a segurança pública. Pela primeira vez a gente entrou num programa, ou desenhou-se um programa, onde a gente ia parar de fazer paliativos e ia começar a ter uma dívida pagável, a ter uma dívida que ela tende ao zero e não tende ao infinito, como é essa dívida hoje. Então, o que mais chamou a atenção da gente foi que o governo federal participou de toda a negociação, autorizou tudo que foi votado e depois ele vetou aquilo que ele mesmo negociou e autorizou. Então, por isso a gente entende a legitimidade da derrubada do veto, porque a própria União aceitou aquelas condições e depois ela vetou. Nesses últimos 6 anos, entre vice e governador, não há nenhuma dívida nova contraída pelo Estado, então é só juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, o que se torna impagável. E a proibição dos celulares nas escolas vem gerando polêmica nesta volta às aulas, mas pode contribuir para melhorar o comportamento e minimizar os efeitos neurológicos nos jovens. Aprovada no final do ano, a proibição do uso de celulares nas escolas ainda requer uma adaptação neste retorno das férias. Para neurologistas, no entanto, é a certeza de menos riscos futuros e também um melhor desempenho escolar. Essa medida adotada da retirada dos aparelhos eletrônicos das salas de aula só mostra para a gente que isso não é somente uma questão de educação, e sim uma questão de saúde
que cada vez mais estão declinando a sua parte acadêmica na escola. Isso por quê? A hiperexposição às telas acaba com que o comportamento dessas crianças fique inadequado. Falta de atenção, dificuldade na aprendizagem, dificuldade de controle inibitório e comportamento mais impulsivo. É certo que o estímulo da tela aumenta a produção de dopamina. Isso faz com que as crianças fiquem mais viciadas em tela, prejudicando assim o seu desenvolvimento acadêmico. E vamos continuar falando sobre a proibição dos celulares nas escolas com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com uma psicóloga especializada em jovens e adolescentes. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É a grande novidade dessa volta às aulas em 2025, que é essa lei sancionada pelo presidente Lula em janeiro, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos, não só celulares, tá, Vicente? Também o uso de tablets e daqueles relógios inteligentes no ensino fundamental, no ensino infantil, no ensino médio. É uma lei que tem gerado bastante discussão, bastante polêmica, porque hoje é bem comum a gente ver todo mundo na rua usando o celular. Eu uso meu celular aqui com a colinha para poder fazer o jornal, e também muito comum observar crianças cada vez mais jovens que mal sabem falar, já fazendo uso do telefone, sabendo mexer nos aplicativos, sabendo ali movimentar aqueles aplicativos de vídeo, ver os vídeos, e isso é muito prejudicial à saúde. A gente deve ter bastante atenção. Hoje a gente conversa com a psicóloga Elisa Biqueus, sobre esse assunto tão importante, trazendo aqui, Elisa, como os estudantes estão lidando com essa nova lei que proíbe o uso desses aparelhos eletrônicos. A gente sabe que as aulas estão voltando ainda, mas é uma questão que gera bastante discussão, bastante polêmica. Bom dia. Bom dia. Olha, os adolescentes e as crianças estão muito apreensivos, ficarem sem celular o dia inteiro, né? Muitos que estudam em escolas americanas, suíças, eles ficam basicamente de manhã até as 4 horas da tarde. E todos estão achando que vai dar ruim, falam em terapia que não vão conseguir, mas a lei também prevê que as escolas precisam estar preparadas para, se alguma criança, algum adolescente tiver alguma crise de abstinência do celular, né, que a gente sabe que hoje o vício de celular se chama nomofobia, nomobilifobia, que é o medo, né, excessivo. Então, eles podem ter algum ataque de pânico, sudorese, como uma síndrome de abstinência normal. Então, esse contexto escolar precisa estar preparado para esse tipo de situação. Mas todos eles estão apreensivos de como cada escola vai mexer com essa situação que hoje é lei e precisa ser respeitada, e que todos nós da área de saúde mental estávamos ansiosos por ela. E essa proibição, Elisa, ela vale apenas para dentro de sala de aula ou todo o ambiente escolar? E existe algum tipo de punição para quem descumprir essa lei? Olha, na escola, eles não poderão ficar com o celular em lugar algum. Anteriormente, pós-pandemia, né, as escolas deram um tempo, né, de uso de celular, que virou corriqueiro, né, no dia a dia pós-pandemia, e algumas escolas já tinham feito essa proibição por si só, do quanto que os estudantes estavam desenvolvendo dificuldade de atenção, dificuldade na hora da prova e não conhecimento, dificuldade de aprendizagem por si só. Então, eles ficavam sem celular durante as aulas e com o celular na hora do recreio. Né? Então, agora, com essa lei, eles não poderão usar o celular enquanto estiverem na escola. Né? E o que vai acontecer, que a gente não sabe, né? E a saúde mental está toda esperando por isso, porque é uma coisa nova, eles estão apreensivos e eles já estão pensando que se muitas crianças apresentarem esse vício, né, real, né, porque a questão da nomofobia, eles sentem de fato, né, não é mimimi, né, eles sentem, eles sofrem, né, então, assim, todas as escolas vão ter que ter preparo, inclusive de uma psicóloga, e isso está na lei,
né, para ajudá-los nesse momento, mas sanção da lei para o uso de celular na escola pelo aluno, não tem. Uma grande questão essa dependência que gera também uma grande preocupação de saúde pública também, né? Em relação aos exemplos dentro do ambiente escolar, com os professores ou com os coordenadores, quem atua nesse ambiente escolar também precisa dar o exemplo. Qual a importância também do papel dos pais, dos responsáveis nesse contexto? Porque não adianta você ficar ali 6, 8 horas, 10 horas no ambiente escolar sem uso, mas chegar em casa ficar vidrado no celular ou ver os pais não dando esse exemplo. E o que acontece, que é uma ressalva, que quanto mais abstinência, quando ele tiver pegar o celular, ele vai ficar muito mais tempo e muito mais aficionado àquela situação. E o que acontece é que esse é o medo. Todos os clientes que estão fazendo psicoterapia, não existe um tratamento efetivo em saúde mental sem esse universo multidisciplinar, que é a psicoterapia, a família e a escola. Não tem como funcionar. Então, assim, a conscientização dos pais já começa porque eles são a modelagem dos filhos, né? E eles também estão viciados, essa que é a questão, né? Em consultório, a gente vê que, no final das contas, quando eu falo para que eles limitem o tempo de celulares em casa, a primeira coisa que eles falam é: ué, Elisa, mas, então fala para o meu pai tirar o celular na hora da mesa, né? Porque eu sempre oriento que, pelo menos na hora das refeições, eles possam ter uma conversa saudável, perguntar de cada um. Aí eu vou conversar com os pais, aí ele fala: não, mas o meu celular é de trabalho, eu não posso tirar do lado, né? E não, né? Todo mundo sobreviveu trabalhando sem celular, né? Nós somos uma geração que não nascemos no celular, apesar deles os adolescentes são a primeira geração de nativos na língua digital, né? Então, aquilo é uma necessidade própria dele, né? Então, a ajuda nos pais, neste momento, principalmente agora, depois dessa lei, é fundamental para que a criança não desenvolva nenhuma outra questão de saúde mental, tipo transtorno de pânico, ansiedade, crises de raiva, né, ou depressão, devido à falta do celular. Então, assim, é importantíssimo que os pais também se conscientizem e façam exatamente o que a lei pede, né? Que não sejam viciados também em celular, porque enfim, se eles continuarem fazendo uso, vai ser muito difícil para as crianças conseguirem, né, de alguma forma, negarem essa ferramenta de comunicação tão poderosa atualmente. Elisa, muito obrigado pela participação. Isso, Vicente, é uma novidade agora, né? A lei foi sancionada pelo presidente em janeiro. Esse retorno às aulas é uma grande novidade. A gente sabe que novidade precisa de um tempo de adaptação e é uma grande questão que gera muitos debates, muitas discussões, principalmente como a psicóloga Elisa Biqueus falou, em relação à saúde pública também. Então, a gente tem que ter bastante atenção em relação a esse tema. Volto com você no estúdio. É verdade, PV, pais e alunos vão ter que ter uma paciência, né? Uma adaptação a princípio, porque é uma novidade, muito complexo o assunto, porque ninguém consegue mais viver sem o celular hoje em dia, praticamente, né? Obrigado, agradece a Elisa pela entrevista, bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana, ganhou uma nova trilha, o Caminho das Centenárias. Apesar do parque ser uma referência na prática do montanhismo, o novo trajeto é de dificuldade leve a moderada. Como o nome indica, foi criado para exaltar a beleza e a grandiosidade das árvores centenárias do local, algumas com mais de 300 anos. Entre as espécies, figueiras, jequitibás, jacarandás, palmeiras, ipês amarelos, guapuruvus e quaresmas. O visitante deve iniciar o percurso na subsede Vale da Revolta, em Teresópolis. A trilha se estende por 924 metros e leva de 40 a 50 minutos para ser percorrida.
As obras de revitalização dos bondes de Santa Teresa vêm avançando. Após a reinauguração do ramal Paula Matos, o governo estadual agora investe na reativação da linha, que dá acesso ao Hospital Silvestre. As obras, a cargo da Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e da Central Logística, têm previsão de conclusão ainda este semestre. No ramal Paula Matos, foram recuperados quase 2 quilômetros de trilhos e rede aérea. Já o ramal Silvestre conta com 5 quilômetros de extensão, dos quais, até agora, 1.018 metros foram demolidos. 730 metros receberam novos trilhos, 610 metros foram concretados e 576 metros asfaltados. A Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade mantém uma força-tarefa em Nova Iguaçu para mitigar os danos provocados pelas últimas chuvas. Retroescavadeiras e caminhões trabalham nas áreas atingidas, desobstruindo córregos, redes de drenagem, valas e limpando o rio Botas. Caminhões transportam material retirado nos bairros Jardim Canaã e Jardim Viga. Militares da Defesa Civil Estadual acompanham os trabalhos em Nova Iguaçu, vistoriando os principais pontos atingidos, orientando o município para o caso de necessidade de decretar situação de emergência na cidade e o apoio estadual. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos segue com apoio emergencial para a entrega de kits de limpeza e água mineral em Nova Iguaçu. A entrega também acontece em Belfor Roxo, outra cidade atingida pelo temporal. E vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela, Bom Jardim está nublado, 23 graus nesse momento. Guapimirim também nublado, 27 graus. Engenheiro Paulo de Fronten nublado, 23 graus. E Miguel Pereira nublado também com 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Central do Brasil. O dia amanheceu com sol, mais uma manhã quente. Nesse momento faz 27 graus. A máxima prevista para hoje é de 37 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.